Que provas nós temos do amor de Deus para conosco? Que razões nós temos para crer que Deus de fato nos ama? A Bíblia, em diferentes momentos, diferentes passagens, nos aponta resposta para essas questões. O evangelista João, por exemplo, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ofereceu o seu próprio Filho em sacrifício para que nós vivêssemos. O Senhor Jesus também vai dizer que não há maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida em prol dos seus amigos. Diferentes respostas, mas que eu gostaria aqui de chamar a atenção para uma outra prova do amor de Deus, que somos nós mesmos. Nós somos prova de que Deus de fato nos ama e nos ama verdadeiramente. Para tanto, vamos ver o que o escritor aos Hebreus nos deixou escrito em sua epístola, no finalzinho, capítulo 13, no versículo 5. Palavras que dizem assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, no caso Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa última frase, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, na verdade é uma citação de diferentes passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 28, Deus fala essas mesmas palavras para Abraão. Já em Deuteronômio, no capítulo 31, Deus também usa essas mesmas palavras se referindo ao povo de Israel. Deus falou isso também para Josué, capítulo 1 do livro de Josué. E o rei Davi, ele quase que num discurso de despedida com o seu filho Salomão, que seria sucessor no trono de Israel, Davi também fala no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 5, ele vai falar a respeito disso, né, de que Deus não abandonaria e jamais desampararia Salomão. Então são palavras que são retiradas de falas de Deus em diferentes momentos do Antigo Testamento. Então o escritor aos Hebreus, ele usa essas mesmas expressões para mostrar aos cristãos a quem ele escrevia, afirmando essa realidade. Deus, ele convive a todo momento conosco. É como se fosse uma relação mesmo pessoal. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, porque ele mesmo prometeu que em nenhum momento nos abandonaria, em momento algum nos desampararia. Então é uma convivência diária e contínua conosco. E onde é que fica a prova do amor de Deus nessa realidade de Deus conviver conosco? Basta nós pensarmos nos nossos defeitos, nas nossas limitações, em tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus e que mesmo assim Deus continua se relacionando conosco, Deus continua ao nosso lado. Não sei quantos já passaram por essa experiência de que em determinados dias das nossas vidas nem nós mesmos nos suportamos nas nossas fraquezas, nas nossas rabugices, nem nós mesmos nos aguentamos. Deus continuar se relacionando conosco é uma prova de que Ele nos ama e muito. Quantas vezes nós não desagradamos a Deus nas nossas atitudes? Quantas vezes nós não vamos ao encontro da vontade de Deus e o entristecemos? Quantas vezes, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nós tornamos o nosso relacionamento com Deus da parte dele
coisa difícil e complicada. Mas vejam que nada disso tem poder o suficiente para afastar Deus de nós, porque a sua promessa é a de que jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Só alguém que ama e que ama muito e verdadeiramente consegue levar adiante um relacionamento desse. Quantas vezes Deus não precisou nos perdoar? Quantas vezes Deus não precisou relevar as nossas atitudes insensatas, egoístas, birrentas, mas Ele continua junto a nós. Talvez um dos símbolos mais preciosos dessa questão de que Deus nos ama apesar de nós, de que Deus continua se relacionando conosco apesar de cada um de nós, encontra-se na parábola do filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas. Quando o filho abandona a casa do pai, pede a sua parte na herança, perde tudo para a terra distante onde ele foi habitar, perde de maneira vergonhosa, vivendo uma vida dissoluta, e chega ao ponto de ter que cuidar de porcos. E lá, ao cuidar de porcos, passando fome num período extremamente difícil naquela região, ele se lembra da casa do pai, das condições que ele tinha e até dos empregados que não passavam por aquela situação que ele estava passando. Então ele se arrepende e resolve voltar para a casa de seu pai, para viver não mais como um filho, mas tão somente como um dos serviçais, um dos trabalhadores, um dos servos do seu pai. O relato bíblico nos diz que o pai, ao avistar o filho, corre em sua direção, o abraça, o beija, e eu fico pensando em que situação aquele filho retornou para a casa do seu pai. Certamente ele estava maltrapilho, o odor não era nada agradável, porque uma pessoa cuidando de porcos naquela época, o ambiente não era nada propício para bons cheiros. Então ele chega fedendo, sujo, totalmente esquisito, mas mesmo assim o pai o abraça e o beija, porque reconhecia nele ser ali o seu filho que estava voltando para casa. Não levou em consideração o mau cheiro, não levou em consideração a figura tão grotesca que certamente o filho tinha naquele momento, não levou em consideração nada disso, mas simplesmente o beijou, o abraçou e o amou, porque era o seu filho. Nós somos prova do amor de Deus, porque se não fosse pelo amor de Deus, ele não conseguiria suportar-nos nos nossos defeitos, nas nossas fraquezas, em tudo aquilo que nós o desagradamos no decorrer das nossas vidas. Nós somos prova do amor de Deus. Deus jamais nos desampara, Deus jamais nos abandona e Ele sempre está conosco, apesar de nós. Quão grande é esse amor do Senhor, que não nos larga, que não nos desampara, apesar de nós. Que Ele continue nos abençoando.